Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os meus queridos irmãos da Igreja Batista no Jardim Itatiaia e a todos que estarão vendo esse vídeo. Eu estou nesse momento convidando você para tomar um café da manhã com Deus, recebendo uma porção da sua palavra para a edificação da sua vida. E o texto que Deus colocou no meu coração hoje encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 10, onde nós lemos assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de varão perfeito ou de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas que pela astúcia induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos, eu quero nessa manhã pensar com vocês sobre o nosso crescimento espiritual. Existem momentos em que uma mesma situação se encaixa como o caminho e o resultado final de um processo. Vou repetir, uma mesma situação em muitos momentos se encaixa como o caminho e também como o resultado final de um processo. E eu quero dizer que essa situação é a maturidade. Essa situação que eu quero destacar aqui nessa manhã é a maturidade. A maturidade é o caminho e também é o resultado final do crescimento. O apóstolo Paulo, ele fala aqui com a igreja de Éfeso, e essa palavra que foi ministrada a Éfeso também serve para as nossas vidas hoje, porque somos a igreja de Cristo hoje. Essa palavra nos revela verdades tremendas. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui é que o crescimento de cada cristão dentro da igreja é um propósito da vontade de Deus. É um propósito da vontade de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, aqui no versículo 12, que com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ou ao crescimento dos santos, ou amadurecimento dos santos. Essas palavras, amadurecimento, crescimento, aperfeiçoamento, elas acabam se tornando sinônimas, no sentido de destacar o propósito do crescimento espiritual que o Senhor quer ver acontecendo na vida de cada um dos seus filhos. E para que esse crescimento aconteça, Deus estabeleceu vocações ministeriais dentro da igreja. Olha só, alguns ele levantou como apóstolos, outros ele levantou como evangelistas, outros ele levantou como pastores, outros ele levantou como profetas e outros ele levantou como mestres ou doutores. São 5 ministérios fundamentais que o Senhor estabeleceu na igreja, tendo em vista o quê? O crescimento, o aperfeiçoamento, o amadurecimento dos santos. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Valorize os ministérios da igreja na sua vida. Valorize o propósito do evangelismo. Valorize o propósito do ensino que vem até a sua vida através daqueles que o Senhor levantou como mestres, como doutores para ensinar a palavra. Valorize o ministério pastoral na sua vida, aquele que o Senhor levantou para estar cuidando de você, acompanhando o seu crescimento, doutrinando a sua vida. Valorize aqueles que, como profetas de Deus, muitas vezes trazem uma palavra de alerta ao seu coração. Valorize aqueles que, como apóstolos nos dias de hoje, são incansáveis no propósito de estarem abrindo novos trabalhos, levando a igreja a outros pontos geográficos da terra. Porque o apóstolo hoje é aquele que é enviado para anunciar o evangelho e também cuidar da boa doutrina da igreja. Valorize o seu relacionamento com os ministérios da igreja, porque o Senhor, ele estabeleceu esses ministérios para o teu crescimento espiritual. Então valorize o estar na igreja, valorize a oportunidade de cultuar a Deus e de, no momento de estar cultuando ao Senhor, estar sendo ministrado através da sua palavra, de forma profética, de forma que você está recebendo também o ensino, de forma que você está sendo pastoreado, de forma que você está sendo edificado para o fortalecimento da sua fé
e também para que você possa ser capacitado no sentido de servir ao Senhor. Então nessa noite eu quero mexer com o teu coração no sentido de despertar você para o propósito de buscar o crescimento espiritual. A maturidade ela é o caminho e o resultado do crescimento. E a maturidade ela é o caminho quando nós valorizamos a questão da maturidade na nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa vida e entendemos que nós precisamos crescer, que nós precisamos amadurecer. E nós não vamos amadurecer simplesmente porque nós queremos. Exige de nós, é necessário que haja da nossa parte um esforço em aprender, em colocar em prática aquilo que aprendemos, em nos despojarmos de atitudes que a Bíblia considera como expressão de imaturidade. Então crescer é algo que vai exigir algo de nós. Crescer é algo que vai exigir esforço da nossa parte. Então valorize a maturidade, valorize o propósito de crescer em Cristo nesse tempo. Deus está precisando de filhos maduros para que Ele possa usar nesse tempo, para trazer outras almas aos pés de Jesus, para evangelizar o mundo, para construir lares abençoados, relacionamentos bem estruturados. E isso o Senhor espera de pessoas que tenham maturidade. Então valorize a maturidade, porque ela é o caminho para o seu crescimento. Ela também é um resultado final quando, depois de nós fazermos tudo o que o Senhor quer, com zelo, com entrega, com dedicação, lá na frente nós vamos ver o que é a maturidade se manifestando na nossa vida. Nessa manhã eu quero chamar você para entrar comigo nesse propósito, o propósito da busca pela maturidade. O Senhor, Ele quer o crescimento dos santos, Ele quer o crescimento dos seus filhos, para que nós não sejamos levados como crianças, como meninos imaturos, por todo o vento de doutrina, para que a gente venha se desviar facilmente da fé. Deus quer que nós sejamos maduros para que nós possamos ser firmes, para que nós possamos discernir entre aquilo que é dele e aquilo que não é dele, para que nós possamos andar com consciência e fazendo aquilo que é agradável ao seu coração sempre. Então nessa manhã, querido, receba essa palavra, essa palavra de ensino no teu coração, e juntos vamos buscar maturidade espiritual para a nossa vida nesse ano. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, que a sua manhã, que o seu dia seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, nesse momento eu quero entregar nas tuas mãos essas pessoas que me ouvem, que me assistem através desse vídeo, que o Senhor possa estar trabalhando em cada coração, através da sua palavra, Pai. Ó Deus, despertando no coração dos teus filhos o desejo pelo crescimento espiritual. Ó Deus, a maturidade, ela também nos guarda, ela também nos protege, porque quanto mais maduros somos, menos nós erramos, menos nós nos envolvemos em situações perigosas, menos nós, ó Pai, caminhamos em direções que muitas vezes vão trazer problemas e tragédias para a nossa vida. Quanto mais maduros nos tornamos, mais, ó Deus, preparados nos tornamos também para servir e para ajudar aqueles que precisam crescer. Pai, é da vontade do Senhor o nosso crescimento. Então nessa manhã eu quero pedir que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar essa palavra no coração de cada um dos seus filhos, e que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada um dos seus filhos nesta manhã. Que o Senhor visite os lares, meu Pai, com poder, com graça, com misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, libere a unção da cura sobre aqueles que estão enfermos neste dia, e que a bênção do Senhor, meu Pai, chegue em cada lar nesta manhã. Abençoa todos que fazem parte desta igreja, a Igreja Batista em Itatiaia, e também abençoa todos, Pai, que neste momento estão recebendo essa palavra, com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais, ó Deus, segundo a necessidade que há em cada coração, Pai. Aquele que precisa de um direcionamento nesse dia, Pai, dá o direcionamento que essa pessoa precisa, para que ela possa, ó Deus, tomar a decisão correta em relação àquilo que ela precisa fazer, Pai. Tudo isso eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua